Olá, turma! Vamos então para a nossa primeira aula do dia. Vamos seguir o roteiro direitinho, tá bom? A primeira aula do dia é a aula de língua portuguesa, certo? E nós vamos estudar hoje os pronomes pessoais. Pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Mas antes da gente distinguir, né, o que é pronome pessoal reto e pronome pessoal oblíquo, nós precisamos compreender o que é pronome, qual que é a função dos pronomes. Então, vamos lá? Olha só, observem esse trecho que eu coloquei aqui para vocês, ó. É muito comum esse tipo de produção textual, aí, principalmente quando a gente vai criar uma história. Fiquem atentos. Ana Paula não estava presente na aula ontem. Ana Paula justificou que estava doente. Ana Paula apresentou o atestado médico. Se nós formos analisar essa frase, parece que está tudo ok, né? Não tem erro de português, tem pontuação. Mas se vocês observarem, tem um errinho aqui bem sutil. Será que vocês conseguem identificar que erro é esse? Vamos lá? Pessoal, tá errado o seguinte, olha quantas vezes eu escrevi o substantivo Ana Paula, esse substantivo próprio, ó, 1, 2, 3 vezes. Vocês acham que esse tipo de produção fica uma produção, assim, legal da gente ouvir, né? Fica muito repetitivo, professora. É isso que eu imagino que vocês estejam falando aí, né? Está muito repetitivo. Porque o substantivo Ana Paula foi falado 3 vezes num trecho muito pequeno. E isso, pessoal, é incorreto, tá? Então, de que forma nós poderíamos reconstruir essa frase? Quem dá uma sugestão aí? Eu tenho uma, olha só para vocês verem. Ana Paula não estava presente na aula ontem. Ela justificou que estava doente, apresentando o atestado médico. Ficou uma coisa muito mais agradável de ouvir, não ficou? Então, nós nos referimos ao substantivo Ana Paula quantas vezes? Uma. Ana Paula, eu falei só Ana Paula. Professora, mas e aí? Como é que a gente entende que o restante da frase está se referindo a Ana Paula? Pelo uso de quem? Do pronome. Olha só, o pronome ela. Então, quando eu falo ela, imediatamente você sabe que eu estou me referindo ao substantivo Ana Paula. Então, essa é a função dos pronomes. A função do pronome é com que eu consiga substituir ou que eu consiga fazer uma referência ao substantivo que já foi citado na frase, no texto, correto? Então, qual que é a função do pronome? Substituir ou fazer referência a um substantivo ou um adjetivo ou a outro pronome que já foi citado na frase, correto? Entendido isso, vamos lá à classificação, então, dos pronomes, tá bom? Nós vamos estudar hoje 2 tipos diferentes, tá? Que são os pronomes pessoais retos, primeiramente, tá? Então, o que são os pronomes pessoais retos? Os pronomes pessoais retos são os sujeitos das orações, ou seja, sobre quem nós estamos falando, sobre o quem se trata na frase. E aí, para isso, nós vamos ter 3 pessoas. Olha essas imagens que eu coloquei para vocês. Essa primeira imagem, eu estou apontando para quem? Para eu, que é a primeira pessoa. Primeira pessoa é a pessoa quem está falando, certo? E nós temos 2 primeiras pessoas. Eu, que é a primeira pessoa do singular, e o nós, que é a primeira pessoa do plural. Todo mundo lembra o que é singular e o que é plural, né, turma? Singular, quando eu me refiro a uma única pessoa, e plural, quando eu me refiro a mais de uma pessoa, tá bom? Então, quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós, correto? Depois da primeira pessoa, nós temos a
segunda pessoa. Quem é a segunda pessoa? É com quem a gente fala. E nós também vamos ter duas pessoas, tá? Que são tu, segunda pessoa do singular, e vós, segunda pessoa do plural. Observem que esse vós aí tem acento agudo, igualmente o nós, que também tem acento agudo. Se eu tiro esses acentos aí, nós vamos ter outros tipos de pronome, então é bom ficar esperto, tá bom? Então, segunda pessoa é com quem a gente fala. E nós vamos ter, por último, a terceira pessoa, que é de quem a gente fala, de quem nós estamos falando. Duas pessoas também nós vamos ter. Ele, ela, terceira pessoa do singular. Eles e elas, terceira pessoa do plural. Correto? Vamos organizar isso aqui? Olha só. Nós temos todos esses pronomes aqui são pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou ela. Fala junto comigo. Eu é primeira pessoa do singular. E o tu? Segunda pessoa do singular. E o ele ou ela? Terceira pessoa do singular. Então, no singular, nós temos três pessoas. Eu, tu, ele ou ela. Nós, primeira pessoa do plural, vós. Segunda pessoa do plural, eles ou elas. Terceira pessoa do plural. Então, no plural, nós também temos três pessoas. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Tranquilo, né, pessoal? Continuando, então, nós vamos ver agora os pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais oblíquos são os objetos das orações. São aqueles complementos após o verbo, tá? Verbo vocês estudaram ano passado no quarto ano. Daqui a um tempinho nós vamos estudá-los também, tá? Mas eu imagino que vocês aí se lembrem o que são verbos, tá? Então, esses pronomes oblíquos vão ser utilizados após o verbo. E eles são os objetos das orações. Vamos analisar essa tabela que eu coloquei aqui para vocês, ó. Nós temos aí, no caso oblíquo, os pronomes átonos e os pronomes tônicos. O que são átonos? São os pronomes que não têm sílaba tônica, certo? Eles são átonos. E os pronomes oblíquos tônicos são os pronomes mais fortes. E aqui eles também vão ter primeira, segunda e terceira pessoa, tá bom? Me, mim, comigo, primeira pessoa do singular. Te, ti, contigo, segunda pessoa do singular. O, a, se, lhe, ele, ela, si, consigo, terceira pessoa do singular. Nos, nós, conosco, primeira pessoa do plural. Vos, vós, convosco, segunda pessoa do plural. Os, as, se, lhes, eles, elas, si, consigo, terceira pessoa do plural, tá bom? Os pronomes pessoais do caso oblíquo, pessoal, eles não são acompanhados de preposição. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo tônicos, eles são acompanhados de preposição. Tá bom? Vamos compreender isso melhor nos exemplos que eu vou dar aqui para vocês. Observe. Maria não obedeceu eu. Vocês acham que a construção estrutural dessa frase está correta? Ficou meio estranho, né? Maria não obedeceu eu. Parece até que é um índio falando, uma pessoa que está aprendendo a falar português, não é mesmo? Então, essa forma da gente falar, de se colocar essa frase, está incorreta. Qual seria a frase correta? Aplicando um pronome oblíquo. Olha só para vocês verem. Maria não me obedeceu. Quem é o pronome oblíquo dessa frase? Quem consegue identificar aí, pessoal? É o me aqui, ó. Maria não me obedece. Certo? Então, eu troquei o pronome pessoal eu pelo pronome pessoal oblíquo me.
Então, eu troquei o reto pelo oblíquo, ok? Então, essa forma é a forma correta. Outro exemplo. Gostei do sapato azul, por isso comprei o sapato azul. Olha só, mais uma vez, repetição. Sapato azul, na mesma frase, né? Isso fica muito repetitivo, cansativo da gente ouvir. Então, como eu poderia construir essa frase de uma forma melhor? Gostei do sapato azul, por isso comprei ele, ou o comprei. O que vocês acham? Gostei do sapato azul, por isso comprei ele, não está totalmente errado. Mas, mesmo não estando errado, a gente pode melhorar isso aqui, tá? Então, a gente vai considerar que ela está incorreta. Então, qual que é a melhor forma? Olha só o que eu coloquei para vocês. Gostei do sapato azul, por isso o comprei. Então, eu troquei. Tirei sapato azul, tirei ele e troquei pelo pronome oblíquo o. Gostei do sapato azul, por isso o comprei. Professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse o aí não é um artigo, não? Nesse caso, não. O artigo o, ele é utilizado quando a gente vai, como eu posso explicar? Especificar um substantivo, né? Definir um substantivo. Aqui, ó, comprei não é um substantivo, comprei é um verbo, tá? Então, esse o aqui tá acompanhando o verbo comprei para se referir a quem? Ao sapato azul. Por isso, o comprei. Comprei o quê? O sapato azul, tá bom? Então, essa é a forma mais correta da gente construir essa frase, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Roberto pegou o prato e quebrou o prato. O que tem de errado nessa frase, turma? A palavra prato duas vezes, o prato e o prato. Olha só, como fica repetitivo. Parece uma frase muito infantil. Vocês concordam comigo? E nós já passamos dessa fase, né? Nós agora construímos frases mais inteligentes, com uma construção mais elaborada, tá? Então, vamos analisar as formas pelas quais nós podemos escrever essa frase. Olha essa frase. Então, essa aqui está incorreta. E essa? Roberto pegou o prato e quebrou-o. Diminuí a quantidade de palavras, mas o entendimento é o mesmo. Vocês compreenderam? Quebrou o quê? O prato. Roberto pegou o prato e quebrou-o. Então, esse hífen e esse o aqui, né, está se referindo a quem? Ao prato aqui, correto? Então, essa é a forma mais correta de construirmos essa frase. Tudo tranquilo até agora? Então, vamos para mais um exemplo. Eu entreguei o celular para ele. Essa frase está errada? Não está errada, mas nós podemos deixar ela ainda melhor. Olha só como nós podemos escrever. Entreguei-lhe o celular. Entreguei-lhe. Eu entreguei o celular. Para quem? Esse lhe aqui está se referindo ao pronome reto ele. Então, eu troquei, olha, eu diminuí a quantidade de palavras, mas a compreensão não foi afetada. Ok? Tranquilo, né, turma? Então, essa é a forma mais correta da gente construir essa frase. Vocês compreenderam, pessoal? É muito tranquilo, mas se eu não fizer uma leitura lá do conteúdo, vai ficar muita coisa a desejar. Então, eu tenho que assistir a videoaula e eu tenho que ler o conteúdo com bastante atenção, porque lá tem muito mais detalhes, tá? E vocês sabem qual que é o segredo para a gente empregar, utilizar corretamente os pronomes, pessoal? É através da leitura e da escrita. Então, quanto mais nós lermos e quanto mais nós escrevermos, né, mais acervos de palavras, inclusive os pronomes, né, nós vamos ter aí. E nós vamos saber utilizar de forma correta. Mas a gente tem que fazer uma escolha do que a gente vai ler, né? Não é qualquer leitura que vai me fornecer aí essa bagagem de palavras para que eu possa utilizar nas minhas produções textuais. Então, à medida que vocês vão crescendo, comecem a selecionar textos mais inteligentes,
ok? Livros maiores, que não se refiram só aí ao mundo infantil, tá? Para que vocês consigam aí aumentar a bagagem e o acervo de leitura de vocês, tá bom? Tudo tranquilo, né? Mas vocês já sabem, tá? Qualquer coisa, me chama aqui que eu tô aqui para esclarecer a sua dúvida, inclusive nos enunciados das questões. Se tiver dúvida, só me chamar, tá bom? Então, por agora é só isso. Bom estudo para vocês, estudem com bastante atenção, com bastante dedicação. Beijinho e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!